Lancemos sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Agradecemos a Deus por Ele estar nos concedendo mais um dia de vida. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Nós queremos aqui mandar um alô especial para Hilda Pereira, e está pedindo orações por sua irmã Zilda. Um alô especial para Aldenir Lima e pede orações pela família do Rafael. Um alô especial para Marisa de Oliveira Sequini e família, Nancy Mota e Deudisa Soares, pede orações pelo filho Cleidson Souza Silva. Karina Novaes Vieira, pedindo orações pelo esposo. Também Genilda Sandri pede por sua saúde. Maria Nochelle Donazan e todos os demais que nos escrevem. Nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, nós te agradecemos por tudo que tens feito por nós. Te agradecemos por mais este dia, por estes momentos que iremos agora estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar e colocar em prática em nossa vida o que nós estudamos. E também, Pai, pedimos uma bênção especial para todos os que estudam conosco a Bíblia a cada dia, todos os que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces as lutas, os problemas de cada um. Queiras em especial abençoar da Zilda e também abençoar a família do Rafael, a família da Marisa de Oliveira Sequini, abençoar também o esposo da Karina Novaes, abençoe a Nancy Mota, a Deudisa Soares e o filho Cleidson Souza Silva, também abençoe Genilda Sandri na sua saúde, Maria Nochelle Donazan e todos os demais, Pai. Nós sabemos que Tu tens o controle, sabes os problemas que cada um enfrenta e cremos em Ti e no Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, dia 1º de setembro, aqui nos Estados Unidos é feriado hoje. Hoje é o dia do trabalho aqui nos Estados Unidos. E queremos agradecer a Deus por Ele permitir nós irmos avançando cada dia, do ano, e Deus nos protegendo, Deus cuidando de nós, nos dando livramentos. Deus, Ele é misericordioso, Deus, Ele é amoroso, Deus, Ele é poderoso, e nós precisamos continuar confiando nesse Deus. Que cada um de vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia não desanimem pelas lutas e os problemas que enfrentam. Confiem em Deus. Coloque as suas vidas diariamente nas mãos de Deus e certos de que, muito em breve, nós vamos estar fora deste mundo de pecado, de dor, de sofrimento e estaremos com Ele para sempre nos céus. Nós agradecemos a vocês que persistem em continuar na presença de Deus e também todos vocês que oram por nós aqui, o nosso trabalho no Hora Tranquila. Ontem nós falamos a respeito do livro e o sangue. O livro, Moisés tinha lá anotado, escrito, todas as ordenanças de Deus, era um pergaminho, e ele então tomou este livro e leu para o povo, de Israel, e depois que o povo disse que tudo que Deus havia dito eles fariam, Moisés então pega o sangue dos touros que haviam sido sacrificados e asperge este sangue sobre o povo, para selar essa aliança. Deus, irmãos, Ele faz uma aliança com cada um de nós. Deus, Ele quer que nós estejamos atentos às suas alianças, aos acordos, aos contratos que Ele faz conosco. E a Bíblia é clara em dizer que se nós ouvirmos a voz de Deus e fazermos a vontade dEle, nós seremos vitoriosos. Então, não vamos dizer que é impossível nós obedecermos, fazermos aquilo que Deus pede. Não é impossível. Com a presença de Deus em nossa vida, com a força que Ele nos dá, nós também conseguiríamos vencer. Ontem nós lemos para vocês Êxodo capítulo 24, versos de 1 a 8, e então Deus ele pede que Moisés suba ao Monte Sinai com 73 líderes. Entre esses 73 líderes estavam Arão, Nadab e Abiú. Arão era irmão de Moisés. E Nadab e Abiú, eles eram sacerdotes, eles estavam na presença de Deus também, oferecendo sacrifícios, e mais 70 líderes. E Deus então fala com eles face a face. Sabemos que eles não viam a face de Deus, mas eles estavam na presença dele, e Deus falava e eles ouviam, e então esses 73 líderes, eles foram até certa parte do Monte Sinai, e dali para cima Moisés foi sozinho, porque Moisés era o líder espiritual do povo,
E Moisés, ele falava então com Deus face a face. Aqui em Êxodo 24, a partir do verso 9, nós lemos: Depois Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 líderes de Israel subiram ao monte, onde viram o Deus de Israel, e sob os pés dele havia uma superfície azulada, como a safira, e clara como o céu. E embora esses nobres de Israel tenham visto Deus, ele não os destruiu, e eles participaram de uma refeição na presença dele. Então o Senhor disse a Moisés: Suba ao monte para encontrar-se comigo. Fique lá, e eu lhe darei tábuas de pedra nas quais gravei a lei e os mandamentos para ensinar ao povo. Moisés e seu auxiliar Josué partiram e subiram ao monte de Deus. Esperem aqui até voltarmos, disse Moisés aos líderes. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver algum problema para resolver durante minha ausência poderá consultá-los. Então Moisés subiu ao monte, e a nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés de dentro da nuvem. Para os israelitas que estavam ao pé do monte, a glória do Senhor no alto do Sinai parecia um fogo consumidor. Moisés desapareceu na nuvem ao subir ao monte e ali permaneceu 40 dias e 40 noites. Deus, ele tinha esse relacionamento direto, pessoal, com Moisés. As pessoas ouviam Deus falando, viam os sinais de que Deus estava presente ali, mas somente Moisés é que subia até a presença de Deus e uma nuvem os envolvia. E Moisés então ali, durante 6 dias, aguardando, e no 7º dia então, Deus, ele fala com Moisés. E o povo lá embaixo, eles vendo essa glória de Deus lá em cima no Sinai, e como diz aqui, parecia um fogo consumidor. Interessante que aqui no capítulo 24, a partir do verso 9, fala que eles estavam ali e comeram uma refeição na presença de quem? Na presença de Deus. Como nós sabemos, quando nós queremos nos aproximar de alguém, de uma pessoa, estreitar os relacionamentos, normalmente nós convidamos essa pessoa para uma refeição. Seja em nossa casa, seja num restaurante, seja em qualquer lugar, nós convidamos para comer. O próprio Senhor Jesus, em Apocalipse capítulo 3, verso 20, ele diz que ele está à porta e bate, e se alguém abrir a porta, ele vai entrar e cear, e vai comer. Deus, ele quer estreitar o relacionamento dele conosco. E é isso que nós precisamos fazer, irmãos. E o nosso alimento é a palavra de Deus. Como eu disse para vocês ontem, volto a repetir, infelizmente muitas pessoas não estudam a Bíblia, não leem a Bíblia e então não se aproximam de Deus, não se relacionam com Deus. E aí vem os problemas, vem as lutas, e como não tem relacionamento com Deus, começam a se queixar e dizer que Deus os abandonou, os esqueceu. Enfim, se nós tivermos relacionamento com Deus, amizade com Deus, nós vamos saber que as provas que nos vêm, as tentações, elas são para aperfeiçoar o nosso caráter e não para nos destruir. E por quê? Porque nós sabemos que nós temos um Deus em quem nós confiamos. E então Deus ali, com esses 73 líderes, eles estavam reunidos no Monte Sinai e eles comeram juntos na presença de Deus. Deus não podia ser visto, mas Deus estava ali. Deus não comeu com eles, mas Deus estava ali. Eles comeram na presença de Deus. Um outro detalhe aqui neste capítulo 24 é que entre esses líderes estavam Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, nós sabemos que está lá em Levítico, eles apresentaram um fogo estranho ao Senhor. E por causa dessa atitude deles, eles foram destruídos. O que isso quer nos dizer? Isso nos mostra que muitas das vezes nós somos membros da igreja, nós vamos aos cultos, nós participamos das atividades, mas nós não estamos totalmente convertidos a Deus. Nós não estamos com o nosso coração totalmente entregue a Ele. E aí nós queremos fazer aquilo que nós achamos que nós podemos fazer. Então, este exemplo de Nadab e Abiú é para nós hoje também. Eles estavam na presença de Deus, mas o coração deles estava longe de Deus. Quantas pessoas participam das atividades da igreja
simplesmente por participar, porque tem um talento, porque gosta de estar junto com as pessoas, canta, ora, mas o coração está longe de Deus. Então o próprio Senhor Jesus, ele fala que essas pessoas honram a Deus com os lábios, mas o coração está longe deles. Então nós precisamos, irmãos, olhar, pensar como é que nós estamos tendo o nosso relacionamento com Deus. É um relacionamento real, verdadeiro, de entrega, de submissão a Deus, ou é simplesmente para que os outros vejam que nós estamos ali participando e quando nós estamos sozinhos ou estamos nas nossas atividades, nós agimos como se nós não tivéssemos um Deus a quem nós temos que viver na presença dele. Nós lembramos que Deus, aqui, ele dá então novamente as tábuas, da lei de Deus a Moisés. Moisés passou 40 dias e 40 noites lá em cima e recebeu então as novas tábuas da lei. E essas tábuas da lei, escritas pelo próprio dedo de Deus, foram colocadas dentro da arca do concerto. E eu já disse para vocês, aqui nesse estudo que estamos fazendo, dentro da arca estava a lei dos 10 mandamentos, as 2 tábuas, a vara de Arão que floresceu e também uma porção do maná. Isso estava dentro da arca. E era em cima dessa arca que era Shekinah, que Deus se manifestava e falava com o povo, falava com os líderes do povo de Israel. Agora, ao lado da arca estava o quê? As leis complementares que nós já falamos aqui na semana passada, leis de saúde, leis civis, leis de relacionamento de pessoas. Essas leis estavam escritas em pergaminho e fora da lei, da arca, ao lado da arca, não dentro da arca. Então há uma distinção. A lei de Deus, que o próprio Deus escreveu, ela é eterna. E nós devemos ter um apreço muito grande por essa lei, que são os 10 mandamentos, as 10 palavras que nós encontramos que direcionam a nossa vida, tanto para o nosso relacionamento com Deus, quanto para o nosso relacionamento com o próximo. E essa lei, irmãos, ela já existia antes da criação deste mundo, desde a eternidade. Quando Lúcifer se rebelou, ele quebrou o 10º mandamento, que era cobiçar. Ele cobiçou o trono de Deus. Por isso houve batalha no céu e Lúcifer foi expulso com os anjos que estavam do lado dele. Então essa lei, ela não foi a partir do Monte Sinai. Não, ela já existia antes, desde a eternidade. E é a lei pela qual nós seremos julgados na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos então dizer a todos vocês da importância de nós termos este relacionamento diário, constante com o nosso Deus. Não deixe de ter a sua Bíblia em suas mãos quando você levantar, quando você for deitar ou quando for estar fazendo algo que permita que você leia uma porção da Bíblia. Peça o Espírito Santo que esteja presente, dando entendimento. Que Deus nos ajude a termos este entendimento que precisamos ter e sabermos que, assim como Nadab e Abiú, eles serviam a Deus, mas não estavam com o coração totalmente voltado para Deus, assim pode estar acontecendo conosco hoje. O fato de nós termos o privilégio de ter as sagradas verdades em nossa mão, isso não quer dizer que estamos automaticamente convertidos. Então precisamos ter uma verdadeira conversão, uma verdadeira submissão, entrega ao Senhor Jesus, para que possamos caminhar com Ele. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo da semana, mas não nos esqueçamos. A Bíblia nos diz que a nossa pátria está nos céus, donde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Que Deus nos abençoe.